Atos capítulo 20, versículo 1, Lucas registra assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Galo de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, após nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou muito ainda tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Meus irmãos, isso aqui aconteceu num culto. Ninguém imaginava nem a morte e talvez a ressurreição tampouco. Mas aconteceu num culto. E num culto longo, de algumas horas, após a ressurreição de Eutico, Paulo ainda se prolonga na sua mensagem. E o que eu dizia na semana passada, e você pode acompanhar essa série pelo nosso canal do YouTube, é que imagina ter faltado esse culto em que Deus fez isso. Diante de dias de ceticismo como os nossos, como é bom ver esses momentos em que Deus ainda faz milagres. Nós sabemos, ou devemos saber, ouvir o não de Deus. Mas a gente também é convidado a ouvir o seu sim. Então eu fico imaginando, talvez, para a fé daqueles irmãos perseguidos, como aquilo foi reconfortante. Que Deus tenha ressuscitado alguém dentre os mortos. Você pode notar que o início desse capítulo 20 também vai falar de muitos companheiros de Paulo e do trabalho que ele desempenhava fortalecendo a alma dos discípulos, fortalecendo a sua fé. O texto diz no versículo 2, com muitas exortações. Isso só era possível porque eles andavam juntos, se reuniam, caminhavam lado a lado. Às vezes, em nossa vida cristã, a gente é muito sozinho.
Eu tenho dito, já é difícil viver em nosso tempo como igreja, congregando e vivendo comunitariamente, sozinhos, isolados, quase impossível. E Deus não pensou uma fé isolada, uma vida cristã individualizada. Deus nos pensou em comunidade, corpo, membros uns dos outros. Eu sei que para isso entrar na nossa cabeça e coração, somente o Espírito Santo. Mas a gente tem que ouvir de novo e de novo. A palavra tem que ser inculcada até que a gente se dá conta que precisa um do outro. Precisa porque precisa de ajuda, mas também no sentido de a gente poder ajudar quem precisa ao nosso lado. Na semana passada vimos que se tornou tradição da igreja cristã muito cedo observar o primeiro dia da semana, domingo, como dia de culto a Deus. Versículo 7 aqui é explícito. Por isso, todo domingo, em certo sentido, é um domingo de Páscoa. É relembrar aquele momento em que Jesus esteve com seus discípulos comendo a Páscoa, era uma festa, e onde Jesus ressignifica então aqueles elementos e se apresenta como o Cordeiro próprio que se dá em favor do mundo. Nos reunimos aos domingos para lembrar uns aos outros da gloriosa realidade do túmulo vazio, porque ainda, eventualmente, dúvidas sobem aos nossos corações. Você certamente já deve ter sido pego pensando, mas será que ele ressuscitou mesmo? Será que aquilo que a gente lê na Bíblia não foi um tipo de linguagem simbólica? Então, a cada domingo a gente relembra essa realidade do túmulo vazio. Cantamos isso agora há pouco. Mas também nós cantamos a realidade de que o trono de Deus está ocupado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está assentado acima de todo o principado, poder e autoridade. E nós somos convidados a participar disso. A reunião comunitária da igreja, portanto, é um dos meios que Deus usa para sustentar nossa fé. Eu sei que você vai ouvir um outro tipo de ideia aí fora. Que você, tendo a sua fé, não precisa de ninguém mais. Não precisa de templos, não precisa ofertar, não precisa de gente, não precisa de espaço físico. Para que isso tudo? Eu conheci pessoas que enveredaram por esse tipo de heresia e elas se perderam feio, não conseguiram manter aquilo que elas diziam ser possível, manter sozinhas. Por isso, nessa manhã, esse momento é um momento importante em que a palavra de Deus é falada, o Espírito é derramado para abençoar a cada um de nós. Na semana passada também vimos que a igreja se reunia semanalmente para, primeiro, ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu sei que a gente gosta de orar, pelo menos deveria. Eu sei que a gente gosta de cantar, e isso é bem importante. Mas na ordem de Deus para as coisas, Deus primeiro fala. Deus faz, a gente responde. Deus não é aquela divindade que a gente tem que provocar, acordar do sono, ou oferecer sacrifícios para que Ele se compadeça. Deus é um Deus que toma iniciativa. Aliás, se não fosse isso, continuaríamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, por sua misericórdia e graça, entregou o seu Filho para nos salvar, quando ainda éramos mortos em delitos e pecados. Veja o que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículos 1 e 2. Bem no finalzinho: peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, antes de a gente começar a orar ou começar a cantar de maneiras assim
talvez até estranhas, emotivas, mas que não refletem quem Deus é e o que faz, primeiro Deus se apresenta. Quando a pregação acontece através das Escrituras, Deus diz quem é, o que Ele demanda, se é que demanda. E a gente escuta. Para depois então a gente cantar e depois a gente orar. Vocês devem ver muito bem que o início do culto começa com a leitura da palavra, um texto sempre do Antigo Testamento. Depois, quando eu subo, ou quem sobe, vai ler um texto do Evangelho ou uma epístola, sempre. Porque senão a gente muito bem pode aqui imaginar fazer o melhor para Deus, ter bastante ideia, criatividade, e daqui a pouco a gente vai ouvir que nem Isaías nos diz, não foi isso que eu pedi. Parem com tudo isso aí. Era muito mais simples. Então aqui o lugar da palavra é um lugar importante. Paulo ainda, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele orientando Timóteo como pastor, diz: até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Isso é importante. Se você vai numa igreja em que isso não é feito, você tem que dar uma refletida nas cartas, nos evangelhos. O próprio Jesus, quando ia à sinagoga, pegava as Escrituras e fazia a leitura das Escrituras e depois fazia explicação. O poder transformador da mensagem não está na habilidade ou no carisma do pregador, e é bom lembrar isso em tempos delicados como os nossos, mas o poder está na pessoa do Espírito Santo, que se soma à palavra de Deus e transforma os corações, e santifica, e faz nascer a fé, e faz nascer de novo. Vidas são transformadas pela palavra de Deus, porque essa palavra, 1 Pedro 1,23 nos diz, vive e é permanente, ela não vai passar. Mas nessa noite eu queria me deter então agora no aspecto da ceia, nesse texto que a gente leu. No versículo 7 e no versículo 11, Lucas menciona aqui em Atos a ceia do Senhor como outro evento comum da igreja. E assim, já vou até antecipar, talvez para o ano que vem nós tenhamos ceia todo domingo. Depois, num outro momento, eu vou explicar um pouco melhor as razões para isso. Mas, vamos deixar isso para o ano que vem. Esse momento de ceia era um evento comum na vida da igreja. O texto diz: nós nos reunimos a fim de partir o pão. O pão provavelmente era repartido no momento da refeição deles, da janta deles mesmo. E ali os elementos eram consagrados e eles faziam aquele ato em memória da última ceia de Jesus. John Stott disse: palavra, ou seja, pregação e sacramento, no caso aqui ceia, se combinam no ministério dado à igreja em Troade. E a Igreja Universal tem seguido esses passos desde então. Então, graças a Deus, a ceia ainda é praticada na igreja cristã. Alguns entendem como memorial, outros como ordenança, outros como sacramento. Refeições, vimos agora há pouco em nossa conferência, ocupam um lugar de destaque nas Escrituras. No jardim do Éden, Deus alimentava Adão e Eva. Ou alguém tem dúvida disso? Não havia nada. No Êxodo, Deus provia maná do céu e água da pedra. E para onde que o seu povo, o povo de Israel, foi levado? Para uma terra que manava leite e
mel. Deus esteve preocupado sempre com a refeição. Mais adiante, o povo de Deus relembraria a sua libertação do Egito como? Com uma refeição, a ceia pascal. Pegavam um cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento. Enquanto Cristo ministrava entre nós, muitos diálogos e eventos importantes aconteceram em meio a refeições. Quando Jesus, por exemplo, comeu com pecadores, na multiplicação de pães e peixes, no reencontro de Jesus em João 21, após a ressurreição, em que ele come peixes. Você se deu conta disso? Após concluir sua obra redentora, Jesus deixou para a igreja uma refeição importante, como memorial do seu sacrifício e do seu reino. Chamamos esse momento de ceia do Senhor, alguns chamam de comunhão e outros ainda chamam de Eucaristia, que nada mais é do que a palavra grega eu agradeço. Eucaristos, né? Participamos dessa refeição, nunca podemos esquecer, em antecipação a um banquete futuro. Veja Apocalipse capítulo 19, versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora, atenção, das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então tem alguma coisa que a gente pratica na ceia que nos põe em relação com essa grande ceia. Da mesma maneira que tem algo que a gente celebra na ceia que nos põe em relação com aquele sacrifício de Jesus na cruz, oferecendo-se como Cordeiro Pascal. Refeições conseguem nos transportar de volta ao nosso lar. Quem não lembra da comida que a sua mãe fazia? Quando nos reunimos à mesa do Senhor, temos também um gostinho do nosso futuro lar. Podemos vislumbrar o Evangelho na ceia, quando Cristo se dá. E se dá a traidores, a inimigos, a pecadores, como Judas Iscariotes. Podemos pensar na ceia sobre a providência divina, desfrutar do perdão de Jesus e antever aquele dia em que o pecado e a morte serão definitivamente banidos. Que privilégio, meus irmãos, deve ter sido para Paulo participar da ceia do Senhor com esses cristãos aqui em Troade, antigamente incrédulos, pagãos, e que passam a adorar agora o Senhor Jesus e tomam em suas mãos o corpo e o sangue do Senhor. John Paton, no século XIX, um missionário escocês, levou a mensagem do Evangelho ao povo das ilhas das Novas Hébridas, lá no sul do Oceano Pacífico. Alguns dos nativos daquela região canibalizaram 2 missionários alguns anos antes da chegada de Paton. Após muitas tentativas, ele registrou a imensa alegria que teve quando serviu a primeira ceia do Senhor para um grupo
de antigos canibais. Mas agora novos, convertidos pelo Evangelho, numa outra cultura. E ali muitos vieram a conhecer a Cristo. Ele escreveu: por anos nos empenhamos, oramos e ensinamos pensando neste dia, sentar à mesa com eles. No momento em que pus o pão e o vinho naquelas mãos morenas, antes manchadas com o sangue do canibalismo, mas agora estendidas para receber e participar dos emblemas e selos do amor redentor, tive um tal vislumbre de júbilo da glória que meu coração despedaçou. Certamente só experimentarei alegria maior quando olhar diretamente para a gloriosa face de Jesus. Meus irmãos, talvez a gente não se dê conta do privilégio de nos reunirmos assim publicamente, abertamente, quando isso em outros países não é permitido. Jamais se permita acostumar com a beleza desse momento. Você provavelmente nunca foi um canibal, mas também estava morto em seus pecados e era indigno de comer à mesa com Jesus até que Deus lhe deu vida por meio de Cristo. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida. Muitos cristãos cresceram ouvindo apenas o que ela não é, em debates que ainda hoje existem sobre o significado da ceia e que dividem igrejas. Aliás, foi isso que dividiu Lutero e Zwinglio lá na Reforma. Lutero dizia: este é o meu corpo, este é o meu sangue, quer dizer que Jesus está presente realmente no corpo e no sangue. Zwinglio ia já para um caminho mais presença espiritual. O debate é longo. Mas a ceia tem sim um significado profundo e que nós devemos não só conhecer, mas usufruir. Não deveríamos, pelo contrário, deveríamos, pelo contrário, experimentar um deleite profundo e uma grande alegria quando podemos nos achegar à mesa do Senhor como nessa manhã. A ceia do Senhor é poderosa em sua proclamação. 1 Coríntios 5, 7, Paulo escreve: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então todas as vezes que a gente come o pão, bebe do cálice, há um anúncio de que alguém morreu e se entregou. Cordeiro Pascal, o Deus homem, toma o lugar de um cordeiro, de um animal, para a nossa redenção. Ele é sacrificado em prol dos pecadores. 1 Coríntios 11, 26, nós repetimos sempre isso na ceia: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam, é uma proclamação, a morte do Senhor até que Ele venha. Embora a ceia não seja para não cristãos, praticar a ceia diante de cristãos tem um sentido de proclamação de alguém que se entregou para redimir, para perdoar. Mas a ceia também é poderosa na sua unificação. Em sua primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala muito sobre a mesa, ele fala do chamado à unidade na mesa. Quando lá no capítulo 11, ele fala dos que têm e que estavam destratando aqueles que não tinham na hora da ceia. Faltava comida para alguns e alguns se embebedavam. Sentados à mesa, meus irmãos, nós precisamos confessar nossa unidade em Cristo. De que não há preferidos, não há melhores, não há castas. Todos pecadores e todos recebidos pelas misericórdias de Cristo. Somos um no Senhor. Não cabe acepção, discriminação, como falamos em algumas semanas.
Não há distinções. Essa unidade também é um poderoso sinal do que está por vir. Porque Apocalipse vai dizer exatamente isso, que Deus vai reunir pessoas de toda tribo, língua e nação. O texto se coloca exatamente nestes termos, de uma grande família que Deus se pôs a constituir, quebrando barreiras culturais, quebrando limites e fazendo um só povo. A ceia do Senhor é o sinal do reino messiânico que está por vir, pois nela anunciamos a morte do Senhor, como citei há pouco, até que Ele venha. Todas as vezes que nós participamos da ceia, a gente olha para trás, para essa cruz aqui, mas a gente também olha para frente, quando Jesus vai voltar. Em breve, meus irmãos, vamos cear com o Rei dos Reis e ao lado de todos os remidos. Mateus capítulo 8, versículo 11, nos dá um pouco essa ideia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Note de novo, a mesa. A mesa. Não lemos aqui sobre nenhum batismo acontecendo em Troade, mas vale a pena mencionar que também o batismo, junto da ceia, é o principal sacramento que a gente guarda. O batismo e a ceia são o que diferenciam a igreja do mundo incrédulo. Só pode se batizar quem crê, só pode participar da ceia quem crê em Jesus como seu Salvador. O batismo confessional é administrado àqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e querem publicamente declarar essa fé, sem resquício, medo ou dúvida, até as águas do batismo. Alguns domingos marcantes da história da igreja são aqueles em que crentes deram testemunho público dessa fé e de fato desceram as águas do batismo. Eles declararam que Jesus é Senhor antes de serem submergidos. Romanos capítulo 6 tem para nós uma ilustração vívida a respeito disso. Fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados para viver uma nova vida. Mas há dois outros elementos importantes quando a gente pensa em culto ou em ajuntamento solene: o canto e a oração, que nós já praticamos nessa manhã. Na pregação da palavra ou na administração da ceia e do batismo, nós ouvimos a Deus. Deus se revela, Deus se apresenta, Deus fala. Mas ao cantar e orar, somos nós quem respondemos, somos nós quem falamos. Após Jesus instituir a ceia do Senhor, Marcos nos conta que Cristo e os seus discípulos entoaram um hino antes de irem para o Monte das Oliveiras. O Antigo Testamento está repleto de canções à medida que o povo de Deus louva o seu Criador e Redentor. Só em Êxodo 15, por exemplo, tem dois cânticos famosos: o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Isso sem falar nos Salmos. Sofonias, por exemplo, nos vai dizer no capítulo 3, versículo 17, e assim, leia na Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque o texto dá a entender que Deus canta sobre o seu povo. Olha só. Pois o Senhor seu Deus está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. No Novo Testamento, quando o seu povo, nós cantamos em resposta ao que Deus fala e faz, há muitas formulações em forma de cântico. Uma das mais clássicas, Romanos capítulo 1, versículo 11,
versículo 33. Vejam que inclusive na Bíblia de vocês está com uma marginação diferente. Esse texto é um texto poético, estruturado para ser cantado, confessado. Até convido vocês a fazermos a leitura conjuntamente, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, acontece a mesma coisa, bem no final da carta. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, de novo, uma formulação dessa natureza. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a gente canta mais real, né? Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. É importante responder ao que Deus se apresenta a ser. Alguns de nós não têm muito essa prática de cantar, talvez até não tenha a prática de orar. Às vezes o argumento é: Deus sabe o que eu penso, Deus é soberano. Isso é verdade, mas por algum motivo a gente é cantado não a pensar, a gente é convidado não a pensar, mas a cantar, responder. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 15, um outro texto que marca uma formulação sobre quem Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Aliás, a gente cantou, me parece, alguma canção agora há pouco que tem a ver com isso aqui. Por isso que a gente fala muito, né, em que as canções sejam bíblicas. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Note que as cartas, geralmente, elas têm coisas muito peculiares, específicas e circunstanciais. Corinto é uma delas. Mas cartas como a de Colossenses, por exemplo, é formulação doutrinária quase o tempo todo. Efésios é uma outra carta densa em formulação doutrinária. Não que não houvesse problemas em Éfeso que tinham que ser tratados, ou em Colossos, mas nessas cartas há uma predominância, digamos assim, revelatória de quem Deus é, do que Ele vai fazer, para nós sabermos quem nós estamos servindo e a quem e por que devemos cantar a Ele. O último livro da Bíblia está repleto de expressões de louvor a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, abra comigo. Olha o que diz aqui. E quando ele, aqui é o Cordeiro, quando o Cordeiro pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quantos acreditam que orar faz algum sentido? Está aqui, essas orações estão lá, retidas de alguma forma. Estão diante de Deus.
E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo. Olha que bonito isso aqui, queridos. Deus vai salvar em qualquer lugar. E para o nosso Deus o constituíste. Nós não somos um fim em nós mesmos. Reino e sacerdotes. Guilherme tocou muito sobre isso na nossa função sacerdotal nesse mundo, de consagrar as coisas a Deus. E eles reinarão sobre a terra. A gente gosta muito de falar de ir para o céu, né? Mas será que a gente vai para o céu ou o céu vai descer? Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, estava louvando, queridos, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E o que os seres viventes respondiam? Amém. Então, às vezes, tem um irmão ou outro que diz glória a Deus, amém. Você pode responder, amém. Não fica esperando o que vai acontecer. Pode cantar mesmo, pode louvar mesmo o Criador e Redentor de nossas almas. É para isso que nós estamos sendo constituídos. Ou você não está indo para lá. É isso que a gente tem que se perguntar, se esse é o nosso destino, nosso caminho até lá. É essa santificação que nos faz ter consciência de quem somos, para quem existimos. Para louvor da sua glória fomos constituídos, reino e sacerdócio. O canto sempre foi um aspecto importante do culto. Sempre foi. E o que o povo liberto de Deus faz, meus irmãos, quando você experimenta a libertação, você canta com alegria e gratidão. A não ser que Deus não tenha te salvado, libertado, curado, transformado. Essa é uma boa pergunta de a gente fazer. Você foi livre do pecado da morte? Você foi livre das cadeias do inferno? Você foi livre das angústias e do vazio da vida humana sem Deus? Então cante. Eu lembrei agora aqui da Cassiane, né? Então louve. Mas é verdade. O texto de Tiago que eu trouxe hoje, está alguém alegre? Cante louvores. Alguém pode responder, mas eu não estou alegre, pastor. Bom, não precisa estar necessariamente. Mas aí vamos perguntar o que é alegria. Porque Paulo vai dizer aos filipenses que tendo tudo ou tendo nada, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu a carta aos filipenses da prisão. E é conhecida como a carta da alegria. Sério. É a carta de Paulo em que mais faz uso dessa palavra, alegria. Talvez Paulo foi a um momento difícil da sua vida e percebeu que tinha valor. E percebeu que aquilo não podia ser roubado dele. Eu posso passar por qualquer coisa, se Ele é o meu tesouro. Se Ele é quem me fortalece. Opressão e culpa não despertam o cântico. Mas a graça de Deus sim. O favor é merecido. Quando a gente imaginava que não tinha saída, que o nosso fim estava próximo, e de repente, não merecedores, Deus vem e nos redime gratuitamente. Como não cantar e agradecer?
Paulo nos dá as seguintes importantes instruções sobre o canto. Veja Efésios 5, versículo 18. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Eu não sei se você percebeu aqui o detalhe, é falando entre vocês, não é só cantar para Deus, é cantar um para o outro. Essa eu quero ver. A gente às vezes é muito formal. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Agora a gratidão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Paulo aqui está pressupondo a obra de Deus por nós. Então há motivos de sobra para louvar, para cantar, no meio da comunidade e uns aos outros. Não há aquele salmo que diz, vamos à casa do Senhor, um convite que o povo de Israel fazia. Mas há um outro texto, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão de novo no coração. De novo, esse texto aqui dá a entender que o cântico também é horizontal. Porque é para se instruir, é para se aconselhar, louvando a Deus de novo com salmos, hinos e cânticos espirituais. E de novo com gratidão. Repare, ambos os textos mencionam uma rica variedade de cânticos. Não fala uma palavra só, um substantivo só. Salmos, hinos, cânticos espirituais. E uma coisa importante, ambos os textos enfatizam o coração. Para evitar o formalismo, a automatização. Agora tem pessoas que acham também que por isso não deve ter liturgia nenhuma, o medo de serem automatizados, algumas pessoas acabam então evitando liturgias um pouco mais complexas ou pré-concebidas, como se isso supostamente fosse ser um problema. Não, a questão é o coração. Onde é que ele está quando você está cantando, quando você está proclamando, quando você está aqui nessa manhã? O culto pode ser livre, como alguns apregoam, espontâneo. Se o seu coração não está aqui, não está no Senhor, ele pode ser espontâneo e pode não ser culto. A passagem de Efésios que acabamos de ler vai enfatizar a composição. Note. A de Colossenses vai mostrar como cantar carrega um propósito de edificação. Dado que as verdades que compõem o nosso canto edificam a nós e aqueles que estão à nossa volta. Quantas foram as vezes que cantando, Deus já falou conosco no culto? Ambas as passagens evidenciam a importância de cantarmos uns aos outros. O canto no culto público é dirigido a Deus e também aos outros, convidando os outros a cantarem juntos, ou dando testemunho aos outros da nossa alegria por aquilo que Deus é e faz. Nosso canto deve ser centrado nas Escrituras, queridos, focado na comunidade e buscando exaltar a Cristo. A importância da comunidade merece destaque porque hoje em dia se tornou
comum o sentimento de que no canto comunitário ninguém senão Jesus e eu estamos envolvidos. Então a pessoa vem para um lugar que nem esse, não fala com ninguém, e ela estabelece com Deus uma relação blindada. Às vezes as luzes do salão são desligadas, o holofote fica sobre o palco e ninguém se enxerga. Em nossa igreja aqui, nós deliberadamente evitamos essa atmosfera de show, essa experiência às vezes individualizadora, mantendo as luzes acesas, claras, para que todos possam se ver e convidarmos uns aos outros a adorarmos o nosso Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que canta. Os períodos mais marcantes da história do cristianismo foram também períodos de composição de hinos em resposta a problemas, a crises de fé ou momentos de aridez espiritual. A alegria exuberante no Evangelho que leva ao louvor sincero é um dos sinais de avivamento na igreja. Mas e se você não se sente tão confortável ao cantar? Às vezes você precisa parar um pouco e escutar a voz dos seus irmãos e irmãs. De vez em quando você terá de se esforçar até um pouco e oferecer sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Você vai ter que colocar isso em prática. Você tem de louvar a Deus em espírito de oração, pedindo a Ele que renove as suas afeições, seus afetos. Se você não tem esse afeto, talvez o não cantar é uma coisa para você trabalhar e pensar: onde está esse afeto, a não vontade de cantar a um Deus que fez tanto por mim? É claro que é preciso cantar pela fé, fruto da fé. Crer na verdade cantada. E entregar o nosso coração àquilo que nós estamos cantando. É necessário cantar diante dos nossos filhos, diante dos nossos jovens, diante da nossa comunidade. Nós vivemos desafios na nossa vida, na nossa cidade, e dependendo do momento da nossa caminhada, a gente tem medo, tem angústias. A gente às vezes percebe que o sol se recolhe, e só quem está passando por isso sente aquele momento escuro. Mas ainda assim a gente é convidado a cantar a bondade do nosso Deus. Hebreus 13:15 diz exatamente isso: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você confessa o nome Jesus, você está dizendo muita coisa aqui. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Redentor. Você precisa louvar a Deus em espírito de oração, pedindo que Ele renove então as suas afeições, que Ele incline o seu coração a gratidão e a alegria. Você pode estar às vezes acompanhado de um visitante, de um colega de trabalho, de um amigo. Você pode estar lá no trabalho tentado a murmurar, a reclamar, a resmungar, e de repente naquela hora vem um cântico de louvor e gratidão por quem Deus é.
Você também precisa cantar a fim de expressar solidariedade na fé com a sua família na igreja. O canto nos une. A igreja tem um motivo maior para cantar e uma união ainda mais profunda para ser desfrutada quando ela junta, canta ao Deus da sua vida. Por isso, encorajo você nessa manhã. Cante com vontade, cante com alegria. Se alguém entrasse em nossa igreja durante o culto de adoração e visse a gente cantando, esse alguém julgaria, observando a maneira que a gente canta, que a gente de fato acredita, ama e se entrega ao que a gente está cantando. Por fim, meus irmãos, as Escrituras estão também repletas de orações. Jesus nos ensinou a orar desde sempre, não só recitando orações, mas Ele próprio se retirava para lugares para orar. O Filho de Deus se recolhia em momentos solitários para orar. Por todo o livro de Atos, a igreja está orando. Há muitas passagens que vão registrar isso. Os apóstolos, inclusive, eram dedicados à oração. Em Atos capítulo 6, versículo 4, eles separam colaboradores para auxiliar os que estavam necessitados de alimento naquela ocasião, precisaram de ajuda para não perder tempo de oração. Nossas orações mostram que somos dependentes do Senhor e glorificam a Deus. Porque quando a gente ora, a gente está dizendo que Deus é o autor, a fonte das bênçãos. Uma das maiores dádivas de congregar é a oração da igreja. Quer ver uma oração que acabou pelos protestantes sendo deixada de lado, e ela é própria para se orar quando a igreja está reunida? É a oração do Pai Nosso. Ela é cantada no plural. Ela pressupõe consciência de comunidade. E a gente acabou entregando isso a um espectro, a um certo limite religioso. John Stott fez uma ilustração impactante num sermão de 1 Timóteo 2, 1-7, sobre o chamado de Paulo à oração no culto público. Uma passagem até um pouco controversa, porque fala ali do homem e da mulher. Ele visitava outra igreja na ocasião e durante a oração não houve menção alguma das necessidades ao redor do mundo quando aquela igreja orava. Necessidades locais foram destacadas, mas nada que expressasse a missão global da igreja. Então ele alertou sobre o perigo de haver uma igreja bairrista que capture um Deus bairrista, preocupados com as suas necessidades. Temos de ser uma igreja local com alcance global, queridos. Uma igreja que tem limites físicos, mas que é uma com uma igreja invisível em toda a face da terra. E mais, a gente pode orar por eles mesmo eles estando longe, não precisa tocá-los para que Deus ouça a oração e os abençoe. Isso implica o dever de orarmos de forma comunitária, tanto por assuntos locais como extralocais de outras igrejas irmãs, e assim vai. Vocês lembram da pandemia de Covid-19? Cristãos se deram conta da bênção que é a adoração comunitária quando esse privilégio nos foi roubado. Muita gente ficou chateada, se sentiu sozinha, porque não Zé até enfraquecida na sua fé quando fomos impedidos de congregar.
Quantos de nós não ansiávamos por nos reunir novamente e desfrutar dos vários benefícios do culto público? Você lembra do primeiro domingo em que voltamos? Quem lembra do primeiro domingo após as restrições de Covid terem se encerrado? Sentimos falta de muitas coisas durante as medidas do fique em casa. Lazer, esporte, mas nada trouxe mais saudade do que nos reunirmos como igreja e louvarmos o nosso Deus. Você dá valor a isso? Pode ser que nem todo mundo sinta da mesma forma. Alguns parecem até não ter sentido falta de cultuar, tanto que com o que houve da Covid, alguns não voltaram até hoje. Infelizmente. Às vezes a gente esquece de refletir acerca da condição espiritual, individual e de nosso lugar na comunidade. Se você se encaixa nessa categoria, há muitos motivos para você dar valor ao culto, à pregação da palavra, ao canto e à oração.